Imagine a seguinte cena: você está num culto, em um templo, você foi lá com sua família, com seus filhos, ou você foi sozinho, ou com seus amigos, e você foi para ouvir a palavra de Deus, você foi para louvar, você foi para orar, você foi para ouvir a palavra de Deus, para aprender e buscando até calma e alívio para o seu coração de verdade. Em um determinado momento, o pastor sobe no altar e começa a dançar um funk gospel. O que você faria? Foi isso mesmo que aconteceu. O pastor Leonardo Salles realizou um evento chamado de Noite Gospel. Isso mesmo, um mega evento chamado Noite Gospel. E o ponto mais, digamos que emocionante, ou se você quiser também inconveniente ou inacreditável, foi quando o pastor subiu no altar e dançou ao som de um funk gospel que estava sendo tocado por um DJ. Sei lá, gente, mas DJ em um culto, acho que não combina. Um DJ em um culto não combina. Isso é para boate, isso é para um evento que não é culto. Mas aí o pastor sobe no altar e começa a dançar um funk gospel que estava sendo tocado, né? Tava todo mundo lá dançando, pulando, curtindo o funk gospel. O pastor pensou, né? Eu não vou ficar de fora, eu vou subir aqui. E aí ele subiu e começou a dançar. Veja só os relatos. As luzes da igreja foram apagadas enquanto as pessoas faziam passinhos da dança. E o templo ficou parecendo mais uma boate. Esse é o comentário. E o templo ficou parecendo mais uma boate. Viu só? Não é só eu que vejo isso como uma boate. E aí o pastor, vendo toda a repercussão, pessoas criticando, ele então resolveu justificar nas redes sociais. Ele disse assim: o pastor disse que os pastores e pessoas que estão criticando são religiosos e que ele foi levado para ir contra o sistema religioso. Ou seja, ele diz, olha, quem está criticando aí a minha dança no funk gospel, o funk de Jesus, quem está criticando o que aconteceu, na verdade é porque é religioso e eu fui chamado para ir contra o sistema religioso. Isso é o que ele disse. Mas eu penso que ele esteja no meio do sistema religioso. Será mesmo que foi chamado para ir contra o sistema, quando na verdade está se tornando parte do sistema, querendo atrair as pessoas com ferramentas e estratégias que não convém, embora seja lícito, não convém. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz: nem tudo que é lícito, o que é permitido, convém. Você tem que ter uma noção disso, ainda mais no culto. E ele diz mais, o pastor disse que a brincadeira que ele fez, né, dançar lá no funk, gospel e tal, o pastor disse que a brincadeira que realizou na igreja, muitas pessoas foram libertas através dela e muitas almas se entregaram para Jesus. Gente, é aquilo que eu venho dizendo. A igreja está uma bagunça, não toda a igreja, mas a maioria dos templos estão bagunçados. Funk gospel, funk de Jesus, boate gospel, noite gospel, são esses temas, sabe? Noite gospel, esses temas são para chamar a atenção das pessoas. E o problema não é só chamar a atenção das pessoas. O problema é que quando você vai num evento desse, você pensa que está numa boate e não num templo. Mas ainda assim eles vão dizer, não, essa é uma estratégia para atrair jovens, para atrair a multidão, para a gente atrair fulano de tal. As estratégias devem ser repensadas, gente. Nós não podemos usar essa desculpa de os fins justificam os meios, ou o fim justifica o meio. Não, claro que não. Não é porque a gente quer que as pessoas sejam salvas que a gente vai abrir a porta da igreja, do templo, para o mundo entrar e bagunçar lá dentro. Não. O culto, ele deve seguir todo um princípio bíblico de adoração. Princípio bíblico de adoração. De reverência a Deus, de cultuar. Quando você vai a um templo cultuar a Deus, você vai lá para cultuar a Deus. Você vai oferecer a Deus o seu louvor, a sua oração. Você vai para estar junto com os irmãos. É claro que tudo isso você pode fazer sozinho na sua casa, no seu quarto. Obviamente, mas quando você está junto das pessoas, quando estamos nesse momento de adoração em grupo, gente, sério mesmo que boate gospel, funk de Jesus, essas dancinhas, esses passinhos, sério mesmo que isso é culto? É claro que não. Não é culto. Você pode chamar do que você quiser. Você pode falar que Deus está no meio disso. Você pode falar o que você quiser, sua opinião. Mas eu não consigo ver nenhum espaço na Bíblia para esse tipo de culto. Para mim, o que eu vejo é um grupo de pessoas apelando para fazer com que os jovens se conformem com o pecado, se conformem com a vida errada, com a maneira errada, inclusive se conformem com a forma errada de adorar a Deus. E aí todo mundo começa a criar uma forma de adoração pessoal. É relativo, depende da forma que eu quiser adorar a Deus. Se eu quiser adorar a Deus assim, eu adoro. Se eu quiser adorar a Deus dessa forma, eu adoro. Se eu quiser adorar a Deus daquela forma, eu adoro. Não, isso não pode acontecer. Porque senão, tudo que a gente inventar e dizer que é culto, se torna um culto? É claro que não.
É claro que não. Então pare de banalizar, pare de escandalizar com essas estratégias bizarras, estratégias que não têm fundamento bíblico nenhum. Você quer que alguém seja salvo, você quer que alguém seja impactado por Deus, pregue a verdade, pregue a palavra. Não precisa inovar absolutamente nada e nem a Bíblia precisa ser atualizada.